Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar um tronco bruto de mangueira em uma poltrona incrível. Eu vou começar com o nivelamento da parte de baixo, usando a motosserra bateria para deixar a superfície bem retinha, e isso vai ajudar muito a trabalhar em cima dele sem balançar. Agora que a base já está nivelada, eu vou começar a retirar a casca, e olha só como está saindo praticamente inteira. Dá até para pensar em reaproveitar essa casca para algum outro projeto de marcenaria ou artesanato, pensei até em fazer luminária. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam com essa casca? Agora eu vou fazer o corte na metade do tronco, onde ele está mais inclinado. Eu vou aproveitar a parte mais baixa para fazer o assento e a parte mais alta eu vou deixar para o encosto. Como o sabre dessa motosserra é de 12 polegadas, então ele tem um tamanho médio e esse tronco é muito largo, então eu vou precisar fazer essas etapas de corte aos poucos. Então isso vai me dar um pouco mais de trabalho, mas é uma forma mais segura de fazer esse projeto e também de não exagerar no corte e de repente ficar muito desproporcional. Nesse tronco a maior dificuldade que eu vou ter é de deixar a superfície retinha, porque o tronco não é uniforme, então ele tem várias curvas diferentes e isso dá a impressão de que ele é todo torto, o que é normal para uma peça natural, né? Mas visualmente pode ser que não fique tão bom. Mas vamos confiar no processo que no final esperamos que dê tudo certo. Com a primeira parte já do corte feita, agora eu vou seguir com a segunda parte do corte, que é fazer um corte mais inclinado para formar o encosto dessa poltrona. Nesse momento é importante ir com paciência e precisão. Como o sabre não alcança toda a extensão do tronco, eu utilizei alguns pedaços de madeira para ajudar a tirar essa sobra de material. Agora eu vou adicionar um toque especial. Eu vou cortar a parte de trás do encosto em um formato tipo de um triângulo, lembrando quase uma estrela, que é para dar um design diferenciado. Eu poderia ter deixado do jeito que tá, mas eu queria trazer um toque de estilo e modernidade para esse projeto. Essa é uma pegada que eu gosto muito de utilizar nos meus projetos. Eu já vou confessar aqui para vocês também que essa é a primeira vez que eu faço uma poltrona. Eu tô bastante acostumada a fazer esse tipo de trabalho com madeira bruta, com tronco, mas fazer trabalhos menores, como gamelas ou elementos decorativos, mas uma poltrona eu nunca tinha feito, principalmente desse tamanho. E já vou falar um negócio para vocês, viu, que dá trabalho de fazer pelo tamanho do tronco que eu tô utilizando. Bom, agora é hora de começar a parte divertida, que é o desbaste. Para fazer isso eu tô utilizando o disco de pastilha de Vidia com a esmerilhadeira bateria. Esse disco é excelente para tirar bastante material e já ir dando forma na peça. O interessante desse disco é que ele não só desbasta, como ele também permite ter um controle mais preciso do que você quer tirar da madeira. Você ficou interessado em fazer esse tipo de trabalho? Se na sua região tem muito tronco de madeira, cai muita árvore, você vê muita madeira jogada na rua, saiba que essas duas ferramentas que eu estou usando agora, que é a esmerilhadeira e o disco de Vidia, são as ferramentas que você precisa para começar a fazer esse tipo de trabalho. Pessoal, eu sou suspeita a falar desse disco porque eu já fiz muita coisa legal com ele, então além do desbaste, você também consegue fazer entalhe, consegue fazer desenho, você consegue fazer arredondados, como aqui, por exemplo, que eu estou arredondando as bordas, tanto do assento quanto do encosto, eu estou deixando tudo o mais suave possível ao toque, então é um disco realmente excelente. Bom, agora, nos pés da poltrona, eu vou fazer um detalhe que lembra muito uma ampulheta ou um funil. Isso vai ajudar a destacar ainda mais o assento, porque eu queria fazer uma coisa diferenciada. Eu esqueci de falar isso no início do vídeo, mas vou falar agora que o uso de EPIs é muito importante, luvas e protetor facial para fazer esse trabalho. Eu sei que tem muita gente que critica esse tipo de EPI, no caso luva com a esmerilhadeira, mas gente, para fazer esse tipo de trabalho, onde voa muito estilhaço de madeira, esse pedacinho de madeira acaba ferindo a sua mão e se pegar no seu rosto também acaba ferindo. Então, para esse tipo de trabalho, é indispensável que você utilize a luva e o protetor facial. Eu já fiz um teste de fazer um trabalho sem as luvas e eu fiquei uma semana com a minha mão ferida de tanta lasca de madeira que voou nela. Na hora parece que não vai acontecer nada, mas é só depois que você vai ver o prejuízo. Bom, com o formato quase pronto, então agora é hora do primeiro lixamento. Eu estou utilizando aqui um disco de aço, tem a cor rosa, né, uma cor bem estilosa, combina muito comigo. Então esse daqui é um disco bem abrasivo, que é para tirar ainda mais material e deixar a superfície bem lisinha. Essa daqui é uma ferramenta também fundamental, que é para dar um acabamento inicial e preparar a peça para os retoques finais. Esse é um tipo de acessório que você utiliza tanto em uma esmerilhadeira quanto em uma politriz por conta do controle de velocidade. Então assim como você pode utilizar o disco direto na máquina, você pode também alongar esse disco utilizando esse acessório que vai entre a esmerilhadeira e o disco
que o nome é alongador. Então ele serve tanto para o disco de aço quanto para a boina de polimento. Depois disso eu comecei o acabamento mais fino com uma boina de polimento, né? Começando com a lixa no grão 80 e subindo até o número 300. Tanto para utilizar o disco de aço quanto a boina de polimento, eu estou utilizando a esmerilhadeira na velocidade máxima. Agora, pessoal, eu vou fazer o travamento das fibras da madeira com o porcelanato líquido. Esse daqui é um produto que não só dá brilho, mas ele também ajuda a evitar com que a madeira rache. Como a peça estava começando a rachar, isso vai garantir com que ela fique resistente e durável. Então a mistura do porcelanato é de 50%. Aqui eu estou utilizando também um pouquinho de etanol, que é para deixar a mistura mais fina, para que ela entre ainda mais na fibra da madeira. E também estou aquecendo a madeira com um soprador térmico, para que ela fique com o poro mais aberto, para que entre ainda mais o produto e trave realmente essas fibras. Esse é um tipo de produto que eu simplesmente amo trabalhar pela resistência e também pela beleza que ele deixa na peça. Vocês estão vendo que a superfície está ficando brilhante, porque o porcelanato em si, ele é para deixar a superfície vitrificada, mas o resultado final não vai ficar assim, tá? Porque aqui eu estou utilizando apenas para fazer o travamento da madeira. Se eu quisesse deixar com a superfície completamente brilhante, eu teria que aplicar aqui pelo menos 3 demãos de porcelanato. O período de cura do porcelanato é de 24 horas, então após esse período já é possível trabalhar em cima da madeira. Então o que é esse trabalhar? É fazer o lixamento e o polimento. Então o lixamento, para tirar essa primeira camada de porcelanato, você pode começar na lixa 100, porque vai te dar menos trabalho para tirar esse material. Depois que você tirar todo o excesso do produto, agora é hora de fazer o polimento. Como você vai fazer isso? Subindo os grãos de lixa. Então você começa com a lixa 100, você sobe para 200, 300, 400, 800, você pode chegar até uma lixa 2000, dependendo do grau de brilho que você quer que fique a sua peça. A intensidade desse brilho é muito relativa, porque depende muito do tipo de madeira que você estiver utilizando. Por exemplo, eu já utilizei peroba rosa e ela chega num brilho muito fácil, que na lixa 200 ela já estava brilhando. Em contrapartida, eu já utilizei a madeira da árvore de abricó e eu cheguei na lixa 800 e ela não tinha alcançado ainda o brilho que eu queria. Mas isso é uma coisa que vocês vão pegar com a prática. À medida em que vocês começarem a fazer esse tipo de trabalho, vocês começam a ter esses tipos de percepções. Eu dou várias dicas aqui para que você comece o seu trabalho com o pé direito, para que você não tenha dúvida, e eu tô aqui realmente para ajudar vocês e a incentivá-los a trabalhar com esse tipo de material. E esse daqui é o resultado, uma poltrona estilosa, feita com um tronco de mangueira que poderia ter sido jogado fora, mas foi reaproveitado em algo muito especial. Como eu falei para vocês, essa é a primeira poltrona que eu faço de um tronco muito grande. Deu um pouquinho de trabalho, mas o resultado final é muito satisfatório. Tenho certeza que quando vocês concluem também alguma tarefa, algum projeto, sempre vem aquela sensação de satisfação em ver o projeto, né? Mas eu não sei se eu faria um outro trabalho que nem esse, porque realmente dá muito trabalho. Se você gostou desse projeto, deixa o like e não esquece de conferir a descrição do vídeo, que lá eu deixei todas as informações das ferramentas e dos materiais que eu utilizei. E me diz aí nos comentários o que você faria com um tronco como esse. Aproveitaria de outra forma? Eu quero ouvir as suas ideias. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau!